Delação premiada. Você com certeza já ouviu falar dela. Nos últimos tempos, é presença quase que obrigatória nas notícias divulgadas todos os dias pela imprensa. Hoje, ela é considerada uma das principais ferramentas na busca de provas. Um acordo firmado com o Ministério Público e a Polícia Federal, pelo qual o réu ou suspeito de cometer crimes se compromete a colaborar com as investigações e denunciar os integrantes da organização criminosa em troca de benefícios. Esta é a delação premiada. Se algum réu, alguém que participou daquele crime, tem conhecimento por ter participado, concorda em entregar as provas, reconhecer o que fez e permitir, portanto, a elucidação por parte da justiça daquele ato criminoso, desbaratamento daquela organização criminosa. A delação premiada é esse instituto jurídico que permite com que seja feita uma proposta a uma determinada pessoa que está sendo investigada e que ela, com essa proposta, voluntariamente se disponibilize a contar o que sabe e não só contar, mas trazer também para o processo provas e, quem sabe, até devolver dinheiro que foi desviado. A delação premiada, considerada pelos especialistas como um dos principais meios de obter provas, já existe no Brasil desde os anos 90, mas somente em 2013, com a aprovação da Lei 12.805, ganhou uma regulamentação completa. A Lei da Organização Criminosa, que foi gestada no Congresso em 2013 e promulgada, ela tem um nível de detalhamento muito maior de quais são os procedimentos a serem tomados. Porque, embora se previsse antes já essa colaboração, a falta desses procedimentos dava muitos problemas judiciais. Antes de firmar acordo de colaboração, os investigadores avaliam se o suspeito ou réu tem condições de expor integrantes de maior peso da organização criminosa e revelar detalhes do esquema. Feito o acordo primariamente entre o Ministério Público, entre a acusação e a defesa do réu, sempre bem assistido por um advogado, essa colaboração então é levada ao Poder Judiciário. O papel do juiz nesse primeiro momento é verificar se os parâmetros da lei foram cumpridos, se houve algum dano aos direitos do réu, alguma invasão de alguma coisa, ele concordou com algo que ele não poderia concordar. Uma vez homologado, esse processo, isso é incorporado dentro dos autos do processo, é efetivada a colaboração e uma vez que aquela colaboração se mostre efetiva, isso vai ser sopesado pelo juiz ao final do processo, em cima de parâmetros que já foram pré-combinados e com que o juiz concordou, mas a avaliação final é sempre do juiz. O teor da delação deve ser mantido em sigilo para preservar as investigações, a integridade do delator e as pessoas eventualmente denunciadas por ele, até que a colaboração termine e a justiça receba formalmente a denúncia dos crimes. Ao delator são garantidas medidas de sigilo e proteção, como acompanhamento por policiais. Ele deve ter o nome, imagem e informações pessoais preservados e, durante a prisão, investigação e instrução do processo será mantido separado dos demais réus. Pela lei, o descumprimento do sigilo pode ser punido com até 4 anos de prisão, além de multa. Pelo menos está se esclarecendo aquilo que estava encoberto. Eu acredito que não. Ajuda eles, só eles. Que eles estão se defendendo da prisão, que eles deviam ser presos. O Instituto da Delação Premiada ganhou notoriedade recentemente com os desdobramentos da Operação Lava Jato, realizada pela Polícia Federal, que investiga desvios de dinheiro da Petrobras. Até agora, 15 acusados já fizeram um acordo de delação. A Lava Jato tem se notabilizado pela equipe que coordena a operação, ter lançado mão em diversas oportunidades desses acordos de delação premiada com os investigados e os efeitos têm sido maravilhosos. Nós conseguimos, eu digo, o poder público conseguiu recuperar para a Petrobras mais de 700 milhões de reais de valores que haviam sido desviados pelas pessoas que estão fazendo delação premiada. E é importante por quê? Porque, na expressão de um jurista americano que deu uma palestra no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, puxa-se uma fruta e outras caem. Quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que um investigado conta o que sabe, outros investigados também passam a contar o que sabem, para que também possam ter alguns benefícios.
Funciona assim: os delatores devem identificar os demais coautores e participantes da organização criminosa e os crimes praticados por eles, revelar a hierarquia e a divisão de tarefas, prevenir crimes que poderiam ser praticados pelo grupo, devolver o dinheiro desviado e localizar eventuais vítimas. Em troca, o investigado que entrega o que sabe pode ter redução de pena e até perdão judicial. Há também a previsão de outros benefícios, como prisão domiciliar até a sentença. Uma pessoa que colabora, que sabe, mas que participou, por exemplo, apenas como intermediário de uma operação financeira é uma situação. E outra situação que nós vivemos, por exemplo, eu fui um dos procuradores da República que atuou no caso do Delbrando Pascoal, nós vivenciamos o caso de matadores. O sujeito foi o autor operacional do homicídio, matou uma pessoa. Ele teve um benefício? Teve, mas obviamente é um benefício calibrado com a gravidade do seu crime. Ele ainda assim cumpriu muitos anos de cadeia. A delação só é aceita se o delator acrescentar dados novos, além do que a investigação já apontou. Segundo o Ministério Público, a colaboração pode trazer informações a que os investigadores nunca teriam acesso ou demorariam tempo demais para receber. Entre elas, o caminho percorrido em desvios de dinheiro. O benefício concedido ao delator aumenta se ele fornecer caminhos para que a polícia e o Ministério Público encontrem novas provas. Existe uma situação em que ele traz um ângulo novo, um crime novo, e uma situação, por exemplo, em que ele permite, com base no testemunho dele, que seja desbaratada a quadrilha como um todo, porque sem o testemunho dele não se chegaria a prova nenhuma. A delação premiada está prevista na legislação brasileira e ela é, sobretudo, relevante porque ela visa buscar mais provas para que se descubram o ilícito na sua integralidade e não apenas em relação àquelas pessoas que são presas com objeto e produto do crime. Cabe aos investigadores verificarem se o delator está falando a verdade e encontrar as provas. Se mentiu, perde os benefícios da delação. Mas se a polícia não consegue as provas após a homologação da delação, o delator não sofre consequências. Sempre a última avaliação é do Poder Judiciário e sempre no momento da sentença, quando tem que avaliar todo o curso do processo e todas as provas que foram apresentadas.